Muito bom dia, queridos, graça e paz, que o Senhor te abençoe no dia de hoje. O salmista diz assim: os que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E existe um cântico que diz assim: assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Eu acredito muito no cuidado de Deus com a sua vida. Eu acredito na blindagem, no revestimento que Deus tem colocado sobre o seu lar, sobre a sua família. E acredito muito no zelo do Senhor, no cuidado que Ele tem com todos nós. E isso serve para nos dar segurança, isso serve para nos animar, para nos estimular a continuar confiando em Deus, porque todo aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu sou o apóstolo Edilson, da Igreja Batista Nova Sião, aqui em Vitória da Conquista. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, e eu quero, na abertura deste programa, orar abençoando a sua vida por acreditar tanto no cuidado de Deus e naquilo que Ele faz por nós. Eu quero começar esse programa orando e abençoando sua casa, sua vida, sua família, tá bom? Então vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por mais um programa Mergulhados na Presença. E sabemos que o Senhor tem operado tremendamente através deste programa, tocando na vida de tanta gente que nos assiste, Senhor, espalhados por esse estado da Bahia. Meu Deus, nesse instante, acreditando no teu cuidado, no zelo que o Senhor tem, o Senhor chega a ter ciúmes de nós, e isso aquece o nosso coração em segurança, em amor, e nos faz voltarmos para o Senhor. Meu Deus, nessa confiança, eu quero abençoar a todos os telespectadores, todos os que nos assistem, que participam frequentemente do programa Mergulhados na Presença. São pessoas que já estão conosco ao longo desses mais de 2 anos, meu Deus, sempre buscando uma palavra de edificação, buscando serem estimulados para uma fé cristalina, uma fé voltada totalmente para o Senhor. Eu os abençoo, meu Pai. Eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua saúde, abençoo o seu trabalho, os relacionamentos de dentro de casa, Senhor, que define muito o nosso estado interior. Haja uma ativação pelo Espírito do Senhor em cada situação, Senhor, que já existe, trazendo o novo do Senhor, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo cura. Senhor, aqueles que estão aflitos, assolados pelas dificuldades, Senhor, no relacionamento com filhos, ou às vezes endividados, às vezes com problemas de saúde, todos eles recebam da tua graça nessa manhã, receba da operação do teu Espírito, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente nas nossas angústias. Assim eu declaro e abençoo a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. No mês passado nós tivemos uma programação especial com a Juventude Sião e nós preparamos uma matéria para você. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Uma juventude com propósito de buscar a face de Deus se reuniu 3 dias no acampamento Sião para momentos inesquecíveis na presença do Senhor. Venha aquecer meu coração, vai me bater na porta, vem bater na minha porta. Justiçaremos com esta canção. Profetize na vida do Senhor agora, Nós percebemos um nível de revelação da palavra, de quebrantamento, um nível de adoração, o nível de mergulho dos adolescentes e jovens, cada momento, estava sendo muito aproveitado por eles. Portanto, eu creio muito que eles tiveram a vida marcada nesses dias, marcada pela palavra de Deus, marcada pela necessidade de adorar o Senhor. E Deus foi muito mais além, então estamos satisfeitos, felizes. E com certeza eu disse para eles também isso hoje, que isso não deve ficar só por aqui, não deve aguardar apenas mais um acampamento para continuarem mergulhando em Deus. Eu creio que isso vai acontecer. Eles terão continuamente uma vida de mergulho, uma vida de adoração, e com certeza nós vamos ver nessa cidade uma juventude
com propósito. Para que o jovem entenda, para que ele não cometa erros, que vai gerar consequências gravíssimas lá na frente. A ideia desses 3 dias de retiro foi que ele refletisse, o Espírito Santo ministrasse no coração, na mente de cada um deles, o verdadeiro propósito, o alvo que é Jesus Cristo na vida da juventude. O maior propósito realmente foi unir, né, os jovens e adolescentes em massa nesses 3 dias. E de fato a gente pôde perceber a mudança na vida deles durante esses 3 dias. Mas não foi só a coordenação da juventude que estava animada. Depois de tantos mergulhos na presença de Deus, os jovens saíram dali impactados. O que eu pude descobrir nesse retiro, durante esses dias, é que a gente não deve ver o nosso propósito, a gente deve viver uma vida segundo a vontade de Deus, viver os propósitos de Deus, viver aquilo que Deus tem preparado para nós desde o ventre da nossa mãe, desde a eternidade, viver aquilo que Deus quer para nós. Uma juventude com propósito é ser cheia do Espírito Santo, é a cada dia buscar se renovar, não só agora na época do encontro, mas assim nem de retiro, mas é ser diariamente em nossas vidas, é buscar o Senhor cada vez mais, para cada dia nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque Ele é digno de honra, de toda glória, nosso escudo, nossa fortaleza e a nossa bandeira. Eu descobri que sem Deus a gente não é nada e que Ele segue todos os nossos caminhos e que Ele é o homem mais perfeito que tem na face da terra. A rede de jovens da Igreja Batista Nova Sião está cada vez mais preocupada em cuidar da juventude, porque é nessa idade que surgem os maiores conflitos, mas também é a fase onde as pessoas conseguem se entregar de corpo e alma ao senhorio de Cristo. Quando olhamos para a juventude como um todo, não só a juventude cristã, mas a juventude ao redor de todo mundo, nós vemos assim como é uma geração que tem tanto potencial, mas quando não está focado em propósitos, vivendo princípios, que eles se perdem no meio do caminho. Então esse tema nasceu disso, de trazer que a vida deles tem um propósito central, porque foram criados para o louvor da glória de Deus, e tem os outros propósitos que são para a vida espiritual, para a vida emocional, para a vida física, financeira. Deus tem um foco para cada disso e que a gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente entra nos descaminhos da vida. Além dos retiros, a Juventude Sião se reúne todos os sábados na sede e na segunda igreja para adorar e ser ministrada por palavras que vão fazer sempre com que ela descubra seu verdadeiro propósito em Deus. Viver uma vida de santidade, né, de fazer a diferença, de andar na contramão do mundo. Né, foram estabelecidos esses princípios onde os jovens poderão viver uma vida diferente, né, mostrar essa diferença no mundo que a gente vive hoje. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Nós vamos agora ter um intervalo e logo após esse intervalo você vai ser ministrado por uma palavra que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Foi algo que Deus nos deu através de uma reflexão numa reunião que nós tivemos e que vai trazer para você uma orientação daquilo que vai sustentar a vitória de Deus na sua vida. Agora é interessante que são 2 desafios que todos nós temos. Primeiro, de alcançarmos as nossas vitórias. E segundo, de sustentarmos estas vitórias até o fim. Tem muita gente que constrói algumas coisas e depois ela mesma é testemunha de ver aquilo se desmontando, aquilo se perdendo, aquilo sendo destruído. Então não basta apenas conquistar alguma coisa. É importante também nós termos as estratégias para sustentar aquilo que nós conquistamos. E aí, nessa mensagem, eu vou falar sobre 3 pilares de sustentação das nossas vitórias. Vai ser muito interessante e Deus vai abençoar muito a sua vida. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Projeto Redenção de Conquista.
De 3 a 7 de setembro, o povo de Deus estará unido pela redenção de Vitória da Conquista. Vista a camisa e fique ligado na programação. Intercessão em praças públicas, louvor, adoração, atos proféticos, concentração no ginásio Sião e desfile de 7 de setembro. Projeto Redenção 2012, pela redenção de Vitória da Conquista. Graça e paz, queridos. Eu sou o apóstolo Luciano Moura. Eu sou pastor presidente do Ministério Apostólico Palácio de Adoração, na cidade Princesa do Sertão, Feira de Santana. E eu quero ter o privilégio de te apresentar mais um livro que o Espírito Santo me deu o privilégio de escrever. Este, O Segredo das Gerações, volume 2. Olha que coisa maravilhosa. É uma abordagem fantástica do Senhor Jesus trabalhando nas gerações por toda a Bíblia. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o seu Deus, o Deus da sua família. Ele trabalha pelo legado das gerações. Deus deixa heranças de pais para filhos, de filhos para netos, por todas as gerações. A profecia diz que se nós formos justos, Deus abençoará até a nossa 1000ª geração. Então tem um achado e um legado de Deus para deixarmos para os nossos filhos. E este livro é um achado do Espírito Santo, que, claro, vai despertar o seu espírito, animar sua alma e fortalecer a sua família para o futuro glorioso de heranças no Senhor. Deus te abençoe, tenha uma boa leitura, em nome de Jesus. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Vamos louvar? Vamos louvar. Vamos ficar de pé. Quero que você mergulhe nesse cântico. Quero que você mergulhe nesse cântico. Louvado seja o Senhor. Só os que amam a Deus, cante. Eu adorarei ao Deus da minha vida, O Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. mais alto, seja essa a sua oração. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Só as vozes, eu quero mais alto, vai querido, fique mesmo. Espírito, Que desce com fogo. Oh meu Deus, e enche-me. levanta suas mãos para os céus. Agora, ó, receba um renovo dele aí sobre a tua vida, vai querido. Começa a glorificar ao Espírito Santo. Meu Deus. Xarabaná de coroba, xarabá de mané de comaná. Glórias. Meu Deus. Xarabaná se coroba, xariandarabanabaná. Meu Deus, decoromanabaná. Meu Deus. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Na verdade, nós
Nós precisamos mesmo nos envolver mais com o Senhor, nos envolver mais com o Espírito Santo, com a presença do Altíssimo. E aí tudo muda na nossa vida. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. Deixa aberta aí no capítulo 14. Pai, venha nos abençoar. Nós estamos sedentos do Senhor e te agradecemos, porque estamos sendo conduzidos pelo Senhor. Iremos por onde o Senhor nos levar. Conduz cada um dos teus filhos, cada servo. Nos faz andar pelos caminhos do Senhor e nos leva, Senhor, ao lugar das águas tranquilas. Nos leva aos mergulhos no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, queridos, podem se assentar. Se tivéssemos tempo, falaríamos sobre 3 pilares de sustentação da nossa vitória. Falaríamos sobre esses 3 pilares. O primeiro, nós estabelecemos como adoração, que é o caminho que nos leva a uma aproximação e a uma intimidade com Deus. Por que que isso é um pilar de sustentação da nossa vitória? Porque não há possibilidade de ser vitorioso nas dimensões extraordinárias. Você pode ser vitorioso em pequenas dimensões, em uma área ou outra. É assim que você vê as pessoas aí fora. Elas são vitoriosas naquilo que às vezes serve como uma vitrine e até faz muita gente se equivocar na avaliação que faz de determinadas pessoas, porque às vezes elas têm um tipo de vitória na vida delas e isso reflete muito, e aí as pessoas olham e falam assim: olha, aquela pessoa é uma pessoa vitoriosa por conta de uma área ou outra que está refletindo. Mas quando você vai destampar a vida desta pessoa, você percebe que ela é uma pessoa derrotada. Ela só não deixa as pessoas perceberem. Mas tem muitas áreas ali que está totalmente embaraçada na vida desta pessoa, não é? Mas naquilo que aparece, naquilo que é demonstrado para as pessoas, né? Que enxergam a vida dessa pessoa, então parece que ela é vitoriosa, mas não é, porque não existe condição de se tornar uma pessoa plenamente vitoriosa nessas dimensões que só pode ser gerada em Deus, estando desvinculado dele. Então, uma pessoa que almeja ser uma pessoa vitoriosa mesmo, nessas dimensões extraordinárias, de uma vitória que vai se estender, vai ser derramado em todas as áreas da sua vida, e ainda vai se estender para os filhos, vai se estender para os netos, e isso vai se estender para as gerações que virão. Isso que eu chamo de uma grande vitória na dimensão extraordinária. Então ninguém que almeja ser realmente vitorioso e ter uma vida abundante, possa esperar isso desvinculado de Deus. E é possível nós sermos crentes de uma determinada igreja, de qualquer igreja, e ainda assim estamos bem longe do Senhor, e a única coisa que temos garantido talvez seja só a entrada no céu, não é? A entrada no céu. A Bíblia fala de um mendigo que viveu derrotado aqui na vida, viveu derrotado, era mendigo, cheio de chagas, de doença, a vida dele foi uma tragédia. Pelo menos ele ganhou o céu, ele foi para o céu, mas Deus tem mais para a gente. Além do céu, existem muitas promessas na Bíblia relacionadas a essa vida, a esse tempo que vivemos, e ao tempo de vida dos nossos filhos, netos, bisnetos e etc. Existe uma operação de Deus favorável a que a gente seja vencedor, não somente na eternidade, mas vencedores aqui também. Não tem como o pilar que vai sustentar a vitória de uma pessoa não estar relacionada à adoração e intimidade. Intimidade pela adoração. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir no relacionamento de uma pessoa com Deus, da sua vida cristã, da sua prática, do exercício da sua fé, qualquer condição de uma grande vitória nessa vida desvinculado do Senhor. É isso que a Bíblia fala, que nós comeríamos o melhor dessa terra, que nós estaríamos por cabeça e não por cauda, que nós teríamos para emprestar e não pediríamos emprestado, mas não tem sido a realidade de muitos crentes.
Porque o pilar de sustentação da vida de uma pessoa está relacionado à sua intimidade com Deus. Está relacionado ao tanto que ele se achega ao Senhor. Não é? Custa um preço, claro. Como é que uma coisa tão extraordinária como essa, que gera conquistas tão extraordinárias, seria de graça? Não tem como ser de graça. O se aproximar de Deus é para todos. Um caminho foi aberto pelo poder do sangue de Jesus, mas nos custa o preço da perseverança, da disciplina, da autodisciplina, do autocontrole, de sermos determinados nesse propósito, de fazermos uma agenda para Deus, com Deus, priorizando Deus na nossa vida. Custa um preço, de que isso não vai ser só uma noite de vigília, mas isso vai ser um estilo de vida. Custa um preço. Toda vitória custa um preço. Todo vitorioso pagou um preço. E quanto maior as vitórias, maior o preço que se paga. É assim para todo mundo. É uma lei que o próprio Deus estabeleceu. Até a nossa salvação custa um preço. Que não foi pago por nós, mas foi pago por alguém. Nada é de graça. Nada é de graça. Nem a salvação é de graça. Custou um preço e foi pago por alguém. Alguém teve que pagar. Nós estamos recebendo um favor de alguém. Alguém pagou caro para a gente obter, sem pagar, algo que custou muito caro. Mas alguém teve que pagar. Então, um dos pilares para uma família se sustentar em vitória, para uma pessoa se sustentar em vitória, para se ter sonhos sustentados em vitória, é a adoração, é a aproximação, é o relacionamento com Deus, é a intimidade. E qual é o segundo pilar? O jejum. O jejum, irmãos. O jejum está relacionado a esse processo de vivermos uma vida espiritual, de sermos crentes espirituais. É possível um crente ser carnal? Quem acha que é? Irmãos, é possível a gente ter vindo do mundão, como o caso de alguns, de prostituição, de droga, de mentira, de engano, de mau caratismo, de falcatrua. Quem aqui já andou em caminhos como esse? É possível alguém ter vindo de lá da sarjeta, das trevas, está dentro da igreja e ainda está vivendo vida de sarjeta, de treva, de mentira, de engano e de prostituição. Fala assim, apóstolo, misericórdia. Não é, irmãos? Não é ruim isso? Não é triste isso? Não chega a ser até nojento isso? Porque nós viemos lá de fora de uma vida depravada. Desculpa aqueles que eram quietinhos, santinhos, bonitinhos, arrumadinhos lá fora. Eu não estou nessa lista. E uma boa parte aqui não está também nessa lista não. Não vem que não tem. Com essa carinha aí, você não engana ninguém. Irmãos, é possível a gente ter vindo das depravações do mundo, de coisa maligna que a gente fazia, sabe? Mentira que fazia, ódio que fazia parte da gente, prostituição, sexo sem casar, sabe? De andar em lugares errados, e está dentro da igreja e ainda está fazendo as mesmas coisas. Ter 10 anos nos caminhos do Senhor e ainda ser carnal, viver nesse plano da carne, da imoralidade, das entregas ao pecado, de estar vivenciando o pecado. Isso é muito triste, irmãos. Agora, você sabe o que é o oposto disso? Sabe o que é o oposto desse negócio ruim aí? É viver no Espírito. Nós temos que sair desse plano natural, dessa aproximação de uma vida só nesse plano natural, e se for pior ainda, carnal, e irmos para o outro lado, para uma vida, sabe o quê? Cheios do Espírito Santo. Uma vida, irmãos, cheio do Espírito, cheio de Deus, sabe, ativado todos os dias pelo Espírito Santo, para viver em novidade de vida, viver em santificação, viver vencendo o pecado, viver uma vida digna do Evangelho, viver honestamente, viver praticando a palavra e pregando a palavra. É isso que Deus tem para mim e para você. O projeto de Deus, quando Deus nos tirou de lá, é uma vida extremamente vitoriosa, irmãos. Não é que a gente não passe lutas. As lutas é até a escola do Senhor, como diz o Lázaro. Mas, amados,
A Bíblia diz assim: ninguém sofra por ser um mentiroso, ninguém sofra por ser ladrão, ninguém sofra por fazer falcatrua. Amém, irmão? Que se tivermos que sofrer, soframos pelas intempéries da vida, soframos porque estamos no barco, muitas vezes com pessoas atraindo tempestade, soframos por amor a Cristo, soframos por pregar o Evangelho, soframos por não entrarmos nos esquemas do mundo. Tem muitos motivos para sofrer, e que não seja por coisas erradas. Sim ou não, irmãos? Agora, qual é o segundo pilar de uma vida vitoriosa? Jejum. Por quê? Porque o jejum vai nos levar para esse lado de uma vida renovada na fé, na convicção, na certeza, na segurança em Deus, irmãos. O jejum vai começar a ativar e nos tirar desse plano carnal e nos levar para um plano espiritual de uma vida vitoriosa. Quantos aqui almejam ser vitoriosos? Quantos aqui querem esse nível de vitória extraordinária na sua vida, irmãos? Então, o segundo pilar de sustentação da vitória de uma pessoa não pode ficar sem o jejum. Certa vez, os discípulos estavam pelejando para expulsar um demônio de uma pessoa que estava aprisionada pelo diabo. E aí fizeram de tudo que sabia e nada de dar certo. E aí Jesus chegou para eles e falou assim: olha, tem caso que o negócio é difícil mesmo. Tem caso que vocês estão lidando com fortalezas, com principados. E certos casos tem que utilizar do jejum. Tem que jejuar para ser forte espiritualmente, para ser forte na fé, para ser forte na esperança, para ser forte no espírito, para ser forte no poder de Deus. E aí, irmãos, nós vamos saindo desse plano aí natural, onde não se vence. Irmãos, ficar no plano natural, de entender as coisas só no campo natural, de lidar com as coisas no campo natural, e não usar das armas espirituais, nós estamos desperdiçando coisas boas que Deus tem para nós. Mas Deus vai mudar a nossa vida em nome de Jesus. Mas eu quero falar sobre o terceiro pilar de sustentação da sua vitória. Quem tem vai começar a utilizar frequentemente, quem não tem vai buscar e vai receber. O dom de línguas, o orar em línguas, o falar em mistério com Deus. Quando você pega os textos falando em línguas, eu estava estudando e achando muito interessante. O apóstolo Paulo estava muito preocupado, porque ele estava com medo dos extremos. O apóstolo Paulo ficou preocupado das pessoas descobrirem o caminho de falar em línguas e ninguém querer falar em mais nada a não ser em línguas. Ele ficou com receio de que os cultos das igrejas, desde aquela época até agora, fossem transformados só em cultos de falar em línguas. O apóstolo Paulo sabia que quando as pessoas descobrissem sobre isso e esse caminho, não iam querer largar mais. E aí ele parece até que está falando contra falar em línguas. Parece que ele está fazendo uma apologia contrária. Então eu queria mostrar isso aqui para você e despertar isso no seu coração, como uma das armas que você vai usar agora nesse tempo, e vai te colocar numa vantagem espiritual tão grande, que você não vai querer parar de falar em línguas mais. No capítulo 14, que nós pedimos para você abrir, versículo 1, segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Quem acha aqui que ele está querendo dizer assim: olha, tem vários dons, mas não procure os outros, procure só o de profetizar? Ele está dando um valor ao de profetizar, não em detrimento dos outros, não colocando impedimento para os outros dons. Ele está mostrando o valor de um deles, mas ele fala assim: busque os dons, procure com zelo os dons, queira os dons, ore pelos dons, crie expectativa no seu coração pelos dons, diga aleluia. Aí ele dá uma ênfase no profetizar, mas nós não vamos dar uma ênfase no profetizar. No versículo 2 ele fala assim: pois o que fala em língua, pronto, falou de um dos dons. Só que ele sabe que esse dom é muito prazeroso, é muito eficaz. Ele sabe que esse dom, quando uma pessoa pega por aí, ela não quer sair mais.
Uma igreja pode ser totalmente, nos seus cultos, na sua liturgia, ser totalmente voltada para falar em línguas. E aí o apóstolo Paulo mostra os perigos disso. Ele começa a mostrar que existem outros propósitos, não é só isso. Mas ele não elimina isso. Mas aí o apóstolo Paulo vem dizendo: pois o que fala em língua não fala aos homens. Pronto, já nos deu uma dica aqui sobre o que tem a ver, o significado, o propósito. O propósito, quando alguém está orando, exercitando esse dom, ele não está entrando num diálogo com pessoas. Esse dom não serve para diálogo com pessoas. Não é para duas pessoas ficarem dialogando. E muito menos, aí é que Paulo entra com tudo, para que alguém chegue aqui no púlpito com o propósito de ensinar. Ensinar os que são cristãos e os que ainda não são. Ensinar os que já têm muito tempo na fé e os que estão começando agora. Paulo estava muito preocupado com essa questão do ensino. Precisa ter ensino. Porque senão não tem crescimento, não tem libertação, não tem santificação, não tem fé. A fé vem pelo ensino. Então sabe o que acontece? Paulo estava preocupado de que esse dom de línguas tomasse tanto espaço, que até quem sobe aqui para ensinar só ficasse orando em línguas. Quem ora em línguas não fala com ninguém, não é para ninguém. Isso não tem propósito do outro. Mas a Bíblia diz, segundo o que está escrito aqui, olha, o que está escrito que nós vimos? Não fala aos homens, mas fala com Deus. Falar com Deus é oração, sim ou não? Falar com Deus é importante, sim ou não? Falar com Deus é fundamental, sim ou não? E principalmente se você usa um dom que Ele mesmo deu para você falar em outro nível e de uma forma mais eficaz. Falar com Deus define destino. Falar com Deus faz com que tudo mude. Falar com Deus é a tônica da vida cristã. Falar com Deus é tudo. Não existe cristianismo sem o diálogo com Deus, sem o falar com Deus. E aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo nos entrega um dom, e através dele você fala com Deus. E eu arrisco em dizer, você fala muito melhor. Meu Deus, se falar é bom, falar em línguas com Deus é muito melhor. Ok. Aí ele continua dizendo assim: com efeito, ninguém o entende. Tudo bem. Quando é hora de falar para ensinar, como eu estou fazendo aqui agora, eu preciso falar na língua que todo mundo entende. Eu preciso ser claro a quem me ouve. Mas existem momentos que você pode também escolher e não ser momento para ensino, ser momento para edificação de cada um, orando em línguas. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas entra num estado de edificação. Edificar fala de quê? Edificar fala de construir, fala de ampliar, fala de crescer. Então quem está orando em línguas está entrando na rota do amadurecimento, do crescimento, da ampliação, da construção de si mesmo. Construindo o quê? Olha, é aí que está o grande problema. Os efeitos da oração em línguas é tão mais amplo do que a gente possa imaginar, porque não entra muito em detalhes. Mas uma coisa nós sabemos, se a Bíblia fala assim, quem ora em línguas edifica a si mesmo, se você está precisando de fortalecimento na sua vida, até física, psicologicamente, sem falar espiritualmente, e esse é o nosso ponto aqui, o que fala em línguas não fala aos homens, mas fala com Deus. E no mesmo versículo diz assim, e em espírito fala mistérios. Ele entra numa dimensão na sua fala, na sua intercessão, no seu clamor, na sua adoração, tudo orando em línguas. Ele entra numa dimensão, irmãos, que o que ele alcança no que ele está falando é infinitamente mais profundo do que qualquer palavra do seu vocabulário que ele possa usar.
Quem fala em línguas, além de falar com Deus, está falando com Deus. Ele não está falando para as paredes, ele não está falando abobrinha, ele não está falando por falar. A Bíblia diz que quem fala em línguas está falando com Deus, e está falando mistérios, está falando de coisas que nem nunca ele ouviu falar. Meu Deus! Está falando de coisas sobrenaturais, está falando de coisas que ele não tem ideia do que ele está falando, mas a Bíblia garante que ele está falando, e está falando de que de fato é mistério. Diga aleluia, irmãos. Agora imagina qual é o resultado disso, quando alguém insiste em entrar por esse caminho, insiste em entrar nas línguas, e insistir nisso, e prolongar nisso, e caminhar por isso. Não dá para a gente medir. Nós poderíamos colocar uma lista aqui de 30, 40, 50, 200 itens de resultados deste momento do falar em línguas. De coisas que a gente não consegue ver, não consegue entender, mas que acontece e é resultado da nossa fé. Porque quem não tem fé não vai orar em línguas, porque é uma coisa fora do racional, do natural, do lógico, do científico. Não está em vocabulário nenhum. Que negócio é esse? Quem está compreendendo, diga amém, irmão. Mas olha, o versículo 3 diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação. Tá bom. Existe a parte que é para ensinar, que é para exortar, que é para os outros. Versículo 4: o que fala em língua, edifica-se a si mesmo. Paulo não coloca isso como pecado, não coloca isso como problema. Existe a hora para edificar todo mundo, até o não crente que entrou no salão. Mas existe uma hora que não é para isso. Existe uma hora que nós temos que buscar nos fortalecer em Deus. Cada um buscar o seu fortalecimento, a sua edificação, para sustentar a sua vitória. Fique em pé, irmãos, em nome de Jesus. Meu Deus, dentro das suas carências e necessidades, tenha certeza de uma coisa: a oração em línguas te atende. Te atende em tanta coisa que, se você soubesse, você fala: meu Deus, como é que eu não tenho esse negócio ainda? A oração em línguas, ela gera uma mudança na sua intimidade com Deus, na sua sintonia com Deus, na sua autoridade, do seu fervor, da sua fé, do direcionamento da tua intercessão. Gera quebrantamento, sensibilidade, entendimento, renovo físico e emocional, revelação, discernimento, manifestação do profético e apostólico, santificação, ousadia, acesso mais rápido à presença, respostas de Deus, um fluir na direção acertada, quebra de uma nuvem de opressão, e vai por aí afora. Eu quero estimular você que ora em línguas, né, que já descobriu o dom, já recebeu, já está usando, que você comece a praticar isso. Amém? Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Quero orar por vocês. Espírito Santo, nós tomamos essa noite como um primeiro momento de uma semente para gerar fruto em cada coração, no nosso meio, na vida de cada pessoa. Que essa semente esteja aí germinando para uma grande frutificação. Espírito Santo, esteja trazendo luz, ativação, despertando, gerando inclusive expectativas em cada coração, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer. Esteja operando pelo vento do teu Espírito, trazendo fome e sede por tua presença, por mergulhos mais profundos em ti. Aqueles que ainda não foram batizados, Espírito Santo, já esteja preparando o coração. Prepara esse vaso para ele receber da essência do Senhor. Prepara o Espírito, prepara a fé, prepara o entendimento daqueles que ainda não foram batizados, para que eles sejam batizados pelo teu Espírito. Ativa-nos, Senhor, ativa-nos, porque nós queremos mais do Senhor na nossa
nossa vida. Abençoe o teu povo aqui nesta noite, meu Deus, para que todos possam usar armas, meu Deus, armas que serão eficazes na vida cristã, na vida de fé, na vida espiritual. Eu abençoo o teu povo, entrega no Senhor esta revelação que já está desvendada na tua palavra, mas abra o entendimento de toda a igreja e o teu nome seja glorificado. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Projeto Redenção de Conquista. De 3 a 7 de setembro, o povo de Deus estará unido pela redenção de Vitória da Conquista. Vista a camisa e fique ligado na programação. Intercessão em praças públicas, louvor, adoração, atos proféticos, concentração no ginásio Sião e desfile de 7 de setembro. Projeto Redenção 2012, pela redenção de Vitória da Conquista. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Hoje é um dia muito importante para nós da Igreja Batista Nova Sião e também para muitas outras pessoas. Nós teremos hoje à noite o encerramento do projeto Lar de Paz, que tem sido muito mais do que uma simples programação de igreja. O encerramento do projeto Lar de Paz, ele está relacionado a algo extraordinário que Deus está fazendo em muitos lares em Vitória da Conquista e agora em muitas outras cidades. Dentro do Ministério da Igreja Batista Nova Sião, nós estamos também realizando o projeto Lar de Paz em Brumado e também em Planalto, com resultados extraordinários. Resultado de famílias restauradas, de pessoas buscando uma sintonia com Deus, buscando uma aproximação com o Senhor e depositar nele a sua confiança. Resultados do tipo filhos restaurados, portas que Deus tem aberto, pessoas sendo curadas, tanta coisa linda que tem alcançado os lares, né, dessas cidades onde estamos, mas principalmente Vitória da Conquista. E hoje à noite é o encerramento de um período de 2 meses onde aconteceu esse projeto dentro dos lares. E hoje à noite vai ser uma noite muito especial, porque nós estamos trazendo o pastor Manuel, que tem uma história de vida muito forte, os caminhos que ele percorreu, os lugares por onde ele passou, as situações que ele enfrentou na sua vida, foram situações lamentáveis, situações trágicas, não é? Ele teve uma vida muito atribulada, se tornou uma pessoa perigosa, revoltada, que ele não tinha piedade nem da mãe dele. Ele fez muita maldade com a sua família. Pensa numa pessoa que se transformou num monstro, quase que literalmente. Mas o impactante do testemunho dele é como Deus reverteu o quadro da vida dele. Hoje ele é um exemplo de pessoa, como chefe de família, como pai, como esposo, como obreiro, uma pessoa que está realizando uma obra extraordinária no estado da Bahia. E hoje à noite ele vai estar conosco dando esse depoimento tão impactante. E é aí que você entra nesse negócio. Sabe o quê? Se você está em Vitória da Conquista, ou em cidades aqui mais perto, ou talvez até um pouco mais longe, porque eu acredito assim, quando a coisa é importante, vale a pena você viajar até para longe, dependendo do propósito, do que você vai conquistar, vale a pena. E hoje, a partir das 19 horas, no ginásio Raul Ferraz, aqui em Vitória da Conquista, nós vamos ter a presença do pastor Manuel, dando esse relatório, esse depoimento, né, da sua história de vida, e que eu sei que vai impactar a vida de muitas famílias. E essa programação
vai trazer uma resposta, vai trazer uma solução e vai ser uma bênção muito grande de Deus para a sua família. Quero insistir com você, tá? Depois você vai ver que valeu a pena. Quero insistir com você, para você ligar para algumas pessoas, primo, vizinho, amigo, gente necessitada, gente atribulada, que vai ser impactada com esse testemunho. Eu espero ver você hoje à noite, às 19 horas, no ginásio da cidade, para nós participarmos desse momento sobrenatural que vai acontecer no encerramento do projeto Lar de Paz. E você que quer cadastrar o seu lar, nos procure, né, para que você receba também na sua casa o projeto Lar de Paz, que vai fazer uma grande diferença dentro da sua casa. E nós estamos a 15 dias de outro acontecimento de grande importância para a vitória da conquista, que é o projeto Redenção, que começa agora no dia 3 de setembro e vai até o dia 7. Dentro dessa semana, fazendo parte das programações do projeto Redenção, nós estaremos nos encontrando em diversas praças de Vitória da Conquista, normalmente praças localizadas no centro da cidade. Talvez você pergunte assim, por que não vai para as praças de outros bairros? Seja bairros de classe média, classe alta, de classe mais simples, por que não vai para outras praças? Porque nós decidimos nos concentrar no centro da cidade, porque é uma reunião de um período mais curto e no centro da cidade nós teríamos um número maior de pessoas que teriam condição de participar. Pessoas que já estão trabalhando no comércio, porque acontece bem no horário do almoço. Então, pessoas que têm aquele intervalo curtinho para almoçar e que dá uma passadinha na praça onde está acontecendo o evento, participa da oração, participa do louvor, da intercessão e participa da programação vestido com a camisa, né, do projeto Redenção, é óbvio, e podem voltar para o seu trabalho e até para a sua casa. É por isso que nós nos concentramos nas praças do centro da cidade, tá bom? Você tem a camisa do projeto Redenção em casa, então você está convocado para vestir a camisa e durante essa semana ficar vestido com essa camisa durante toda a semana. É assim que a gente faz todos os anos. A cidade, né? A cidade já aguarda os roxinhos de Jesus saindo às ruas. Então nós vamos impactar, nós vamos ter um mover de intercessão, nós vamos ter ato profético, atos de fé. Por exemplo, nesse ano o Senhor nos deu a estratégia de ungirmos todas as ruas da cidade de Vitória da Conquista, todas as ruas. Já estamos 3 anos pensando como é que nós faríamos isso e agora Deus nos deu a estratégia. Cada cristão nessa cidade, os que quiserem se envolver, os que tiverem esse entendimento, poderão ungir a sua rua na semana do Projeto Redenção. Você vai providenciar um óleo, nós vamos estar orando para isso, e você vai consagrar esse óleo ao Senhor, e você vai ungir toda a sua rua, pelo menos os quarteirões perto da sua casa, e outras 2 ruas mais. Então você vai ungir 3 ruas perto da sua casa, e sendo assim, cada cristão nessa cidade fazendo isso, nós estaremos cumprindo um direcionamento que Deus nos deu, de que todas as ruas dessa cidade fossem ungidas. Não é? Isso tem um efeito no mundo espiritual, todo mundo ganha, não é? Talvez alguém não tenha esse entendimento, e aí para essas pessoas eu digo assim, olha, se não ajudar, atrapalhar também não vai, não é assim? Se não fizer bem, mal também não vai. Agora, nós acreditamos que isso tem um efeito no mundo espiritual. Queremos convidar você para se comprometer com isso, não custa nada. Você vai providenciar um óleo, faça isso, faça. Eu tenho certeza que Deus vai usar disso daí e vai abençoar sua vizinhança, vai abençoar sua casa, sua vida. Não tem nada que te impede, nada que te compromete, tá bom? Pegue um óleo na semana do Projeto Redenção e você vai ungir a sua rua e mais 2 outras ruas, e assim nós vamos ungir todas as ruas de Vitória da Conquista. Além de um ajuntamento, também de um encontro que nós teremos na noite de quarta-feira, que vai ser do dia 5 de setembro, nós estaremos no ginásio da Igreja Batista Nova Sião, foi escolhido pelos pastores, não é? Foi escolhido o ginásio da Igreja Batista Nova Sião, e nós vamos estar ali recebendo o apóstolo Darcy, que tem sido testemunha do que Deus tem feito na cidade de Serra, do Espírito Santo, que já está debaixo de um processo de transformação.
E aí eu quero a sua participação durante toda a semana, vestindo essa camisa que não é de uma denominação, não é nem da sua igreja nem da minha, é da igreja de Jesus, tá bom? Vista a camisa, se envolva uma semana por ano e a gente vai ter os resultados daquilo que Deus vai gerar como recompensa para a vida de cada crente e também os efeitos daquilo que nós estamos semeando. Vamos juntos vestir a camisa do Projeto Redenção, do dia 3 ao dia 7, vestidos com essa camisa, intercedendo pela nossa cidade, para tudo aquilo que Deus vai fazer. Vai ser uma bênção muito grande. E você pode conferir aí no seu vídeo toda a programação das praças onde nós vamos estar, tá bom? Esteja conferindo aí a nossa programação. Projeto Redenção de Conquista. Esta é a hora do povo de Deus proclamar que vitória da conquista é do Senhor Jesus. A abertura será com muito louvor, adoração e intercessão na Praça Barão do Rio Branco. Na terça, estaremos na 9 de novembro. Dia 5, será a vez da Praça da Bandeira. E à noite, grande concentração no Ginásio Sião, com a presença do apóstolo Darcy do Espírito Santo. Dia 6, quinta-feira, a intercessão será na Praça Vitor Brito. E o grande encerramento será na programação cívica do 7 de setembro, na Avenida Integração, desfilando e abençoando as autoridades da nossa cidade. E depois, a oração na Praça do Cajá. Toda essa programação está disponível no site novasião.org.br. Projeto Redenção de Conquista. Esta é a hora do povo de Deus proclamar que vitória da conquista é do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar esse momento e mandar um abraço carinhoso para o pastor Oséias Santos, da Primeira Igreja Batista de Teixeira de Freitas. Nós vamos estar lá no dia 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Vai ser um prazer muito grande poder estar com mais uma parte da família de Deus, né? Essa grande família espalhada pelo mundo inteiro. E nós vamos estar ali na cidade de Teixeira de Freitas pela primeira vez, inclusive. Nunca estive antes em Teixeira de Freitas. E nem sei se o sinal da TV Aratu chega até essa cidade. De qualquer forma, fica aí registrado nosso carinho, nosso abraço, nosso respeito pelo pastor Oséias Santos, da Primeira Igreja Batista de Teixeira de Freitas. Quem sabe alguém manda um recado para ele e transmite esse abraço, tá bom? Eu quero dar as boas-vindas ao pastor Daniel Guerreiro, a Neude, a sua esposa, a sua família, que estão chegando para o nosso trabalho em Brumado, estão assumindo a nossa congregação a partir já da semana passada e está sendo para nós uma alegria muito grande tê-los trabalhando conosco novamente, depois de 12 anos, não é? O pastor Daniel Guerreiro cuidava das congregações que nós tínhamos no sertão e depois ele foi para os Estados Unidos, onde pastoreou durante 12 anos junto com a sua família. E agora, retornando para a Vitória da Conquista, aconteceu de Deus encaminhar para que ele voltasse a trabalhar com a Igreja Batista Nova Sião. Então aproveita esse momento do nosso programa, sabendo que é grande a nossa audiência aí em Brumado. Deus abençoe a todos que nos assistem em Brumado, abençoe toda a cidade, abençoe também as ovelhas lindas, maravilhosas que nós temos naquela igreja, uma igreja vibrante, atuante, que está também realizando o projeto Lar de Paz, e que Deus abençoe a todos vocês e esse novo tempo aí com o pastor Daniel, depois de um ótimo trabalho que o pastor Genivaldo realizou. Quero parabenizar o pastor Genivaldo, que agora está em Guanambi, mas que ele fez um bom trabalho, um trabalho maravilhoso, que vai ser agora, que vai ter a continuidade na gestão do pastor Daniel Guerreiro. Deus abençoe, bem-vindo pastor Daniel Guerreiro aí para trabalhar novamente com a Sião. Bem-vindo, Deus te abençoe. Nós estamos agora na última parte, no último bloco do nosso programa, e agora a parte da campanha da Providência Divina. Nós acreditamos muito nessa campanha, por isso nós temos mantido desde o início do programa que nós lançamos o projeto dessa campanha, porque temos certeza que através dessa fé em ação, dessa aplicação da fé, muita gente tem sido abençoada. E agora nós vamos orar por você que tem sido aí fiel à campanha da Providência Divina
e colocado sua necessidade, seu projeto diante de Deus para que o Senhor opere soberanamente na tua vida. Então vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós nos alegramos muito no Senhor, porque sabemos que o Senhor tem grande zelo e cuidado para com a vida de todos nós. Muito obrigado por isso. Isso nos cerca de tranquilidade, segurança e de muita paz. Meu Deus, nesse momento eu intercedo através da campanha da Providência Divina por toda pessoa que tem colocado nas tuas mãos a sua confiança, que tem olhado para o Senhor numa expectativa de milagre, daquilo que só o Senhor pode fazer. Que eles recebam esse socorro que vem do alto, que eles recebam essa resposta de milagre, de bênção, de vitória, que eles sejam alvo dessas operações sobrenaturais geradas pelo Espírito do Senhor na sua casa, no seu trabalho, no seu coração, na sua alma. Quanta gente pode estar com o seu interior em grande desordem, em grande desarmonia. Quantas pessoas podem estar até depressivas, meu Deus, mas o Senhor é a resposta para todas as nossas necessidades. Tu és o eu sou, aquele que se identifica conosco em tudo aquilo que nós passamos. Eu declaro a tua vitória, meu Deus, sobre cada pessoa, os que estão na campanha principalmente, acreditando neste milagre, eles sejam surpreendidos por algo da parte do Senhor, por uma grande vitória, e tudo aquilo que tenta impedir essa vitória seja repreendido, destruído da vida deles, não haja nenhuma regência maligna, satânica e diabólica. As nuvens de opressão maligna sejam dissipadas em nome de Jesus e eles recebam a tua paz e a nuvem da tua glória. Meu Deus, que seja, que se instale na vida deles o teu governo, a tua soberania, o teu milagre, a tua bênção e o teu fluir, Senhor. E que eles sejam assistidos e amparados pelo Senhor e tenham vitória na sua necessidade. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nós estamos encerrando mais um programa Mergulhados na Presença, o seu programa de todos os sábados. E no próximo sábado, se Deus assim o permitir, vamos estar juntos novamente. Nós daqui preparando aquilo que é de Deus para a tua vida e você aí sendo tocado pela operação de Deus através das matérias, da mensagem, tudo aquilo que nós temos preparado. Deus abençoe muito a sua vida. Nós gostaríamos de reforçar o convite para hoje à noite, hein? Hoje à noite, às 19 horas, no ginásio Raul Ferraz. Quem sabe você ligou agora a sua televisão, numa programação imperdível, né, para todo aquele que precisa ouvir um testemunho de edificação da sua vida, de libertação, para renovar sua fé, suas forças, seu ânimo. É o que vai acontecer hoje à noite, no ginásio Raul Ferraz, às 19 horas. Quero também lançar um convite para você, para estar conosco na Igreja Batista Nova Sião, amanhã pela manhã ou amanhã à noite, onde também você vai ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Shalom! Pode pegar agora o telefone, ligar se você sentir alguma necessidade, porque nós temos pessoas para te atender. Quem sabe você quer entregar a sua vida para Jesus nesse momento, sentiu tocado por Deus, quem sabe você quer se reconciliar com o Senhor nessa manhã de sábado, então você ligue para nós, que vai ter uma pessoa para te atender e orar por você. Deus te abençoe e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Shalom.